Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para a 45ª aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você tem maiores informações sobre todos os blocos de aula, links interessantes, orientações de estudos, verificações de aprendizagem e muitas listas de exercícios. Faz o download, resolve aí no conforto do celular, confere com os nossos gabaritos e na sequência com as nossas aulas de resoluções comentadas na segunda fase aí do nosso projeto. Tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa segunda aula de eletrólise. E agora a gente vai falar da eletrólise da água. Essa aula é uma introdução para a próxima, que é a eletrólise em solução aquosa. Na aula passada a gente viu o mecanismo geral da eletrólise e a gente falou da eletrólise ígnea, quando a gente obtinha os íons livres em solução, os íons livres lá para a nossa cuba eletrolítica, a gente obtinha eles a partir da fusão ou de um sal ou de um óxido. Lembra disso? Então a gente aquecia até a fusão. Quando tinha fusão, os íons ficavam livres. Porém, tem um jeito muito mais fácil, muito mais barato de obter esses íons livres. É simplesmente jogar eles em água. Quando tem a dissociação ou quando tem a ionização, a gente tem íons livres e aí a gente pode pensar novamente na eletrólise. O detalhe é que quando eu adiciono água ao meu sistema, a água passa a participar, porque você sabe, né, você já viu nas aulas desse mesmo bloco, lá nas aulas de equilíbrio, que a água sofre autoionização. A água vira H+ e OH-. À medida que você vai consumindo o H+, uma vez que isso é equilíbrio, ou consumindo o OH-, vai repondo e cada vez mais moléculas de água vão sofrendo ionização. Por isso que é interessante a gente ver aqui qual é o comportamento da água quando a gente fala em eletrólise. Para isso, eu vou pegar aqui a nossa equação global. A equação global é a equação de decomposição da água. Olha só, a água vai se transformar em gás hidrogênio e gás oxigênio. Lembrando sempre que a proporção é 1:meio ou 2:1 aqui de gases sendo formados. Tudo bem? Olha só que interessante. O número de oxidação do hidrogênio aqui, ó, ele é +1 e do oxigênio é -2. Se você quiser as dicas aí de inox, é só voltar algumas aulas atrás aí na nossa playlist do bloco 2. Substância simples, NOx 0, substância simples, NOx 0. O que está acontecendo aqui? Ó? Presta atenção. Eu tenho aqui o meu átomo de hidrogênio que está indo de um NOx 1 para o NOx 0. O que está acontecendo com esse átomo? Ele está sofrendo um processo de redução. Então, toda vez que eu falar que teve a redução da água, o que eu estou formando aqui? Ó? Eu estou formando H2, tá certo ou não? Agora, olha só o oxigênio. Ele está indo de -2 para 0. Olha só que maravilha. Aqui está ocorrendo um aumento no NOx, então está ocorrendo uma oxidação. Aqui eu tenho a oxidação do átomo de oxigênio. Então a gente percebe que quando eu faço a decomposição da água, a gente tem uma reação de redução e uma reação de oxidação acontecendo. E é justamente isso que ocorre quando a gente faz a eletrólise. A água pode tanto sofrer redução lá no cátodo, como sofrer oxidação lá no ânodo. Na aula de eletrólise em solução aquosa, a gente vai te dar a prioridade de descarga. Ou seja, a água não é sempre que ela vai reduzir. A água não é sempre que ela vai oxidar. Existem ocasiões específicas para que isso ocorra. E é normal você ter que decorar a semi-reação de redução da água e a semi-reação de oxidação da água. Como você tem um monte de coisa aí para poder lembrar no teu vestibular, vamos tentar, ao invés de decorar a equação, vamos tentar entender como que ela funciona. Para isso, para mostrar para vocês a semi-reação de redução da água, que é basicamente a formação do gás hidrogênio, eu trouxe aqui, ó, 2 moléculas de água para a gente pensar um pouquinho. Olha só, se a redução é a formação do gás hidrogênio, então vê se você consegue entender o meu raciocínio. Eu tenho 2 moléculas de água aqui, não tenho? Então você vai pegar aqui, ó, e vai formar o tal do H2. Isso aqui, ó, vai me gerar H2, não vai? Tudo bem? Ó, formei o H2. O que te sobrou nas moléculas de água? Olha só o que me sobrou. Sobrou OH aqui e sobrou OH aqui. Então eu posso dizer que sobrou 2 OH-.
Porque afinal de contas a hidroxila tem carga negativa. Olha só que fácil. Com essa analogia, a gente consegue montar, a gente consegue expressar a semi-reação de redução da água. Olha só que fácil. Você tem 2H2O, olha só que bacana, 2H2O, tudo bem? Mais elétron, porque afinal de contas é a reação de redução, e a gente já põe aqui a quantidade de elétrons, tudo bem? E o que está formando? Está formando H2 mais 2OH menos. Aí quantos elétrons eu preciso colocar aqui? Ora, se eu tenho duas cargas negativas aqui nos meus produtos, eu preciso ter duas cargas negativas nos meus reagentes. E aí a gente põe isso aqui, ó. Então 2H2O mais 2 elétrons formando H2 mais 2OH menos. Essa é a semi-reação de redução da água. Tem bastante livro que ainda traz, ao invés da semi-reação de redução da água, traz essa reação aqui um pouco mais simplificada. Ela traz como? Ela traz assim, ó, 2H mais 2 elétrons formando H2. Se você for analisar bem, é mais ou menos a mesma coisa, porque de onde vem esse H+? Vem da água. A água é H+ e OH-, tudo bem? Olha lá, se eu tirei o H+, o que sobrou? O OH-. Professor, mas e quando esse H+ vier de um ácido? Aí é só isso aqui mesmo, ó. Tudo bem? Então, se esse H+ vem da água, eu acho melhor você escrever essa expressão. Se esse H+ vem de um ácido, aí você pode escrever essa expressão. O fato é que sempre que eu tiver água ou H+, o que eu vou formar aqui, ó? Eu vou formar gás hidrogênio. Maravilha? Então agora eu vou dar uma licencinha para você copiar essa lousa e eu volto com a semi-reação de oxidação da água e vamos finalizar voltando naquela equação global. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova onde eu vou te apresentar a semi-reação de oxidação da água pensando de uma forma lógica, sem ter que decorar, e depois a gente vai pegar a semi-reação de redução, a semi-reação de oxidação e montar aqui a equação global. A gente vai voltar naquela equação lá do começo da aula para você ver como o negócio aqui é mágico, beleza? Então vamos lá, semi-reação de oxidação da água, você lembra do começo da aula, é a formação de oxigênio. De novo, vou pegar duas moléculas de água e eu vou tentar tirar daqui o oxigênio, que é o O2. Olha só que interessante. Se você pegar isso aqui, o que você extrai daqui, ó? O2, não é? Maravilha? Pronto, o que sobrou? Ó, o que sobrou? Sobrou um H aqui, sobrou outro H aqui, sobrou outro H aqui e sobrou outro H aqui. Na verdade, o que sobrou foram 4 H+. Ora, se quando você fez a redução sobrou OH-, quando você faz a oxidação sobra H+. Tá certo ou não? Então aí você não precisou decorar nada. Agora é só você pegar isso aqui e reescrever, escrever na forma de uma equação química. Então olha só, eu tenho duas águas, né, 2H2O, aí o que ele formou aqui pra gente? Ó, ele formou O2, tá certo ou não? Mais 4H+, e aí eu tenho que colocar elétrons aqui, afinal de contas é uma reação de oxidação. Os elétrons têm que estar sempre aí nos produtos, né? Os elétrons estão sendo perdidos, estão sendo cedidos. Olha só que interessante, eu tenho 4 cargas positivas aqui. Para zerar todo esse lado, eu tenho que ter 4 cargas negativas. Tudo bem? Maravilha? Show de bola, né? Em alguns lugares você encontra isso assim, ó. 2OH- se transformando em O2 mais 2H+ mais 4 elétrons. Olha só, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Aqui você tem duas cargas negativas, aqui você tem duas positivas e 4 negativas, também vai acabar aí te sobrando duas cargas negativas. Tudo bem? Então, olha lá. Quando eu tiver, de repente, alguma hidroxila no meu sistema vinda de uma base, você monta essa equação. Quando você tiver água, você monta essa equação aqui, tudo bem? Eu prefiro sempre que você monte essa equação, porém tem livros que te dão direto essa segunda equação aqui de baixo. Ou eles até simplificam, né? OH- meio de O2, H+, mais 2 elétrons, tudo bem? Maravilha? Vamos pegar então agora aquela semi-reação de redução da água e a semi-reação de oxidação da água e vamos tentar chegar aqui numa equação global. Vocês lembram aí qual que era a semi-reação de redução da água? Ó, eu me lembro assim que eu usei 2H2O, aí eu precisei de 2 elétrons, né? E aí a gente formou o quê? H2 mais 2
OH-. A semi-reação de oxidação da água já está aqui, né? Então aqui, ó, é 2H2O, né? Aí vai se transformar no quê? Em O2 mais 4H+, mais 4 elétrons. Aí vocês estão vendo que o treco aqui não dá para balancear direto, né? Você tem que acertar os elétrons. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui por 2, tudo bem? Ó, que aí eu vou ter os 4 elétrons. Então aqui ao invés de 2 eu vou ter 4, aqui ao invés de 2 eu vou ter 4, aqui eu vou ter 2 e aqui ao invés de 2 eu vou ter 4. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tô só acertando para ver o que eu posso cancelar. Vamos lá, o que a gente pode cancelar aqui? Primeiro são os elétrons, né? 4 elétrons aqui nos reagentes, 4 elétrons nos produtos. Agora olha só, você tem 6 águas aqui, tudo bem? Só que você tem aqui 4H+ e 4OH-. Você consegue formar 4 águas aqui. Então essas 4 águas daqui, a gente vai cancelar com essas 4 águas daqui. E aí olha só o que sobrou pra gente, olha só que mágico. 2H2O se transformando em 2H2 mais O2. Olha só que legal. Se você simplificar isso aqui, se você dividir tudo isso aqui por 2, você vai ter o quê? H2O formando H2 mais meio de O2. Olha só que show de bola. A gente voltou na equação do início da aula. Tudo bem? Os alunos têm um pouco de dificuldade nisso. Quando a gente dá uma eletrólise em solução aquosa, ele acha que a água tem que oxidar e reduzir. Não é necessário. Dependendo do tipo de sal, dependendo do tipo de substância que tiver no sistema, a água não vai nem oxidar nem reduzir. Por quê? Porque o cátion e o ânion daquela substância tem prioridade em relação à água. Dependendo do caso, só o cátion da água, a água só vai reduzir. Por quê? Porque o cátion da substância ele tem uma prioridade menor do que a água. Ou só o ânion da solução, a água só vai oxidar. Então o ânion da solução, da substância que você adicionou, tem uma prioridade menor que a água. Ou então, olha só, nem o cátion nem o ânion da substância que você colocou tem prioridade. Aí sim a água sofre oxidação no anodo e redução no catodo. E aí lá no cátodo você tem a formação do H2 e lá no anodo você tem a formação do O2. Maravilha? Eu vou dar uma licencinha para que você possa copiar, digerir as informações e eu volto para dizer que infelizmente mais uma aula aqui em nosso canal chegou ao final, a aula de número 45, a eletrólise de soluções, a eletrólise da água. Isso é a introdução para a aula de eletrólise em soluções aquosas que vem logo mais. A gente vai gravar a aula de número 46, eletrólise em solução aquosa. Se você chegou até aqui, eu peço que você clique aí no botão curtir, dê um joinha para a aula. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas, tudo bem? No mais, o que eu tenho a dizer é um grande agradecimento a você e beijo, tchau!